Eu quero, deputada Érica Cocai, em primeiro lugar, repudiar profundamente essa frase. A deputada disse que há aqueles aqui que se utilizam da dor dos presos políticos. Se há quem faça isso, não é meu caso. Eu não me utilizo em nenhum momento da dor de ninguém, porque isso seria oportunismo político, seria hipocrisia. Eu não sei o que a deputada sente quando vê alguém sofrendo injustiça, eu posso só imaginar, mas eu sinto a dor, eu não me utilizo da dor de ninguém. Eu sinto a dor da Jane quando ela aos prantos grita aqui que seu marido falecido não era criminoso e não há nenhuma prova em nenhum momento de todo o seu processo que criminoso fosse. A PGR pediu, deputada Carol de Tônia, a soltura do Clesão porque ele não oferecia risco à sociedade e não havia provas de que ofereceria risco no seu processo. É isso que está na manifestação da Procurador-Geral da República. Não é em virtude da sua comorbidade. E ainda assim, Alexandre de Moraes injustamente manteve Clesão preso por quase 2 meses até que viesse a falecer. Senhora Presidente, deputada Carolina de Tônia, mais uma vez eu agradeço a confiança, Vossa Excelência, também o deputado Felipe Barros, líder da oposição, em designar-me tão nobre tarefa. Tarefa, deputado Sanderson, que é de aprimorar o nosso quadro institucional num momento de degeneração causado justamente também por decisões monocráticas como as que frequentemente vemos ser tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou, melhor dizendo, por ministros individualmente. Por que precisamos tratar desse tema? Porque, repito o que disse durante a leitura do meu relatório, este parlamento precisa se impor dentro daquilo que lhe é competente. O artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, inclusive, nos dá o mandamento, é o dever de resguardar as nossas funções legislativas. Aliás, farei questão aqui de recitá-lo verbis. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 11, deputada Carol de Tônia. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Então, nesse momento, o que estamos fazendo, ao apresentar esse relatório e fim da discussão, e ouvidos todos aqueles que se pronunciaram, o que fazemos aqui é tão somente zelar pela nossa atribuição legislativa. 513 deputados deliberam sobre uma matéria, depois de passar pelas comissões, seja permanente, seja eventualmente especial e temporária, seja a própria Comissão de Constituição e Justiça, plenário, depois o mesmo no Senado da República, obviamente não 513 membros, mas 81. Deliberada a matéria nas duas casas, às vezes, regressa o tema à discussão na casa iniciadora, no exemplo que dou, a Câmara dos Deputados, por alteração da casa revisora. É encaminhada a sanção presidencial. O presidente sanciona ou veta? Às vezes veta. Digamos que vete. O Congresso Nacional, em sessão convocada para deliberar sobre o veto, decide derrubar o veto. E após todo esse trâmite, respeitado o devido processo legislativo, que, é preciso dizer, às vezes nem a própria casa respeita. É algo que nós precisamos voltar a considerar nas nossas manifestações no plenário e também na própria Comissão de Constituição e Justiça. O retorno à normalidade do processo legislativo na Câmara dos Deputados. Depois de todo esse processo concluído, um único ministro recebe uma demanda para declarar aquela legislação aprovada, repito, seguido todo o trâmite do devido processo legislativo, um único ministro decide monocraticamente anular o que o parlamento, representante da soberania popular pelo voto,
do cidadão brasileiro, ou melhor, dos mais de 200 milhões de cidadãos, claro que não todos eleitores, mas mesmo os que não o são, estão representados por este parlamento. Um único senhor desfaz essa decisão, senhor ou senhora. Isso não é razoável, não direi nem que não é correto, não é razoável. É por isso que a PEC 8 se faz necessária como um primeiro passo, eu diria, inclusive, porque há muitas outras decisões monocráticas que escapam à abrangência desta excelente proposta do senador Oriovisto Guimarães, assinado por outros 31 senadores. Há muitas outras decisões monocráticas que precisariam ser atacadas. Eu quero, porém, senhor presidente, antes de encerrar aqui e encerrarmos também os trabalhos dessa comissão, dizer que o tema específico da PEC 8 acabou aparecendo nas falas de muitos parlamentares, mas o grande tema abordado aqui, durante essa reunião, apesar de não ter sido apreciado o projeto, foi o tema da anistia aos perseguidos políticos brasileiros de hoje e também incluídos entre esses perseguidos os presos do 8 de janeiro. E eu tenho só duas considerações a fazer, e muito breves. Eu informei, inclusive, a deputada Érica Cocai que eu faria referência a ela antes que saísse, para que, se porventura quisesse permanecer para me ouvir, ela ficasse à vontade para, eventualmente, até responder. Ela, infelizmente, não está mais aqui, mas também não é nada grave o que direi, é apenas uma observação que considero absolutamente pertinente e reparadora as observações que muitos parlamentares da esquerda fizeram contra os parlamentares de direita, ou até nem de direita, mas que têm empatia por aqueles que são hoje perseguidos políticos. Deputado Sanderson, a deputada disse que há aqueles aqui que se utilizam da dor dos presos políticos. Eu quero, deputada Érica Cocai, em primeiro lugar, repudiar profundamente essa frase. Se há quem faça isso, não é meu caso. Eu não me utilizo em nenhum momento da dor de ninguém, porque isso seria oportunismo político, seria hipocrisia. Eu não sei o que a deputada sente quando vê alguém sofrendo injustiça. Eu posso só imaginar, mas eu não posso sentir o que ela sente. Mas eu sinto a dor, eu não me utilizo da dor de ninguém. Eu sinto a dor da Jane quando ela, aos prantos, grita aqui que seu marido falecido não era criminoso. E não há nenhuma prova, em nenhum momento de todo o seu processo, que criminoso fosse. Porque a própria Procuradoria-Geral da República pediu a sua soltura em setembro de 2023, não por causa da sua comorbidade, que foi informada já desde a sua prisão. A PGR pediu, deputada Carol de Tônia, a soltura do Clesão, porque ele não oferecia risco à sociedade e não havia provas de que ofereceria risco no seu processo. É isso que está na manifestação do Procurador-Geral da República. Não é em virtude da sua comorbidade. E ainda assim, Alexandre de Moraes injustamente manteve Clesão preso por quase 2 meses até que viesse a falecer. Então, eu repito à deputada Érica Cocai, eu não sei o que a senhora sente diante dessa injustiça. Eu não posso julgar, eu não posso me colocar no seu lugar. Eu posso imaginar, e infelizmente eu não imagino coisas boas pelas formas como não só a senhora Érica Cocai, mas tantos outros se pronunciaram. Mas eu posso dizer o que eu sinto, e eu sinto a dor, e confesso aqui, admito, que quase chorei sentado na cadeira ao lado do Sanderson, quando eu vi aos prantos a Jane, viúva do Clesão, tentando se defender do deputado Túlio Gadelha, a quem também eu quero respeitosamente nesse momento me dirigir, ainda que não esteja presente, e lamento que eu não o tenha feito, talvez até desrespeitando o regimento no momento em que estava aqui, porque não me ocorreu dizer o que eu direi agora ao deputado Túlio Gadelha nesse momento. Deputado Túlio Gadelha, a única coisa que eu lhe peço, e não é nenhum pedido difícil de ser cumprido, poderia pedir, inclusive, que o senhor pedisse desculpas a Jane, que eu acho que é o mínimo que ela mereceria diante
das acusações feitas aqui de que seu marido é um criminoso, um golpista, desrespeitando a dor não só de Jane, viúva, mas também das suas filhas. Não vou fazer isso. Não tem mais nada a pedir ao deputado Túlio Gadelha e espero que ele aceite o que eu pedirei agora, porque é exatamente o mesmo que a viúva Jane lhe pediu. Dê a oportunidade a Jane de tomar um café com você para contar a sua situação. Só isso que ela pediu, eu pedi para ver o vídeo de novo. E no meio dos prantos ela encontrou força, não para admoestá-lo mais, ou criticá-lo mais, ou até ofendê-lo, não. No meio dos prantos, convidou Vossa Excelência para tomar um café para apresentar a situação. E isso, para mim, senhora presidente, é o que mais me chama a atenção. Que parece que muitos não querem ver, não querem escutar, não querem ouvir. E faço questão de dar esse depoimento porque eu fui um desses quando fui visitado. No meu gabinete, o deputado Sanders esteve comigo ainda no mês de janeiro de 2023 pela Gabriela, que é filha do senhor Ritter, senhor Miguel Ritter. Estiveram no meu gabinete ela e seu irmão Rafael com o deputado Sanderson, e eu fui um dos que disse, eu quero ver com meus próprios olhos, porque pelas imagens nós vemos a depredação, nós vemos a destruição, e realmente, sem a individualização da conduta, parece que todo mundo chegou lá para vandalizar, para quebrar. Foi essa imagem não só que circulou pelo Brasil todo e continua empregada nas mentes da maior parte das pessoas que não se interessaram em ver a fundo o processo, como também é o que está impregnado na mente do mundo todo. E a esquerda está usando isso, porque eles são bons na narrativa, na comunicação, na manutenção de um discurso mentiroso. E que talvez o deputado Túlio Gadelha, talvez, eu quero dar-lhe esse benefício da dúvida, talvez ele não tenha ainda refletido o suficiente. Então, o único pedido que eu lhe faço, deputado Túlio, e eu faço questão de ligar no seu gabinete, eu farei isso, para marcar o dia do café que o senhor, se aceitar este pedido da viúva Jane, vai tomar com ela e com suas filhas, para que elas possam lhe explicar o que aconteceu e o que sentiram, porque eu tenho plena convicção de que ainda que você tenha uma visão distorcida da situação toda, ao ouvi-las, vai sair, se tiver honestidade intelectual, com outra percepção sobre o que aconteceu no 8 de janeiro e sobre essa profunda perseguição política que está acontecendo no Brasil. Retornando, portanto, senhora presidente, concluindo o tema que nos trouxe a essa reunião, que é a PEC 8. Nos trouxe essa reunião depois de uma reunião tensa ontem, muito bem conduzida por Vossa Excelência, em que tentamos aprovar o projeto da anistia. É graças a Carol de Tone, aliás, que estamos nessa Comissão de Constituição e Justiça, tratando desses temas do STF e do tema da anistia. E, infelizmente, há muita sabotagem, inclusive do presidente da Câmara e dos demais candidatos à presidência, qualquer um deles, Antônio Brito, Elmar Nascimento, Hugo Mota ou Arthur Lira, mais do que os demais, mas qualquer um deles, se decidir hoje, pauta-se a anistia, convicto estou de que seria pautado. Qualquer um deles, pela força política que tem na casa. Mas nenhum deles até o momento está fazendo, porque, infelizmente, assim como terroristas fazem reféns para obter benefício político, também aqueles que estão interessados mais na mesquinhez do pequeno poder, ainda que o de presidente da Câmara seja um poder relevante, todos esses têm mais interesse em mantê-los como moeda de troca, esses reféns, para suas candidaturas, e não garantir ao Brasil que tenhamos paz e equilíbrio novamente. No entanto, senhora presidente, ainda que não tenhamos conseguido debater a anistia e aprová-la agora, conseguimos avançar num outro tema que é fundamental, que é a PEC 8. Precisamos acabar com as decisões monocráticas de ministros que passam por cima do Parlamento da República Federativa do Brasil. E hoje foi dado um passo significativo. Não tardará para que esse projeto, essa proposta seja aprovada, e quero comemorar essa promulgação em breve, junto com a presidente Carol de Tone, junto com o senador Oriovisto, com o líder da oposição, Felipe Barros, que relatava essa matéria até que me fosse incumbida essa missão, e junto com todos os brasileiros, não só da oposição, que querem, de fato, um Brasil pacificado. Muito obrigado, senhora presidente, e uma boa tarde a todos.